Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui nesse dia maravilhoso para o nosso 42º estudo devocional e leitura diária. E eu gostaria de pedir a Deus Jeová que abençoe o nosso dia e nos dê discernimento e entendimento da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Então, dando continuidade ao tema, o Deus da Esperança, faremos a parte 3, que é a vitória da esperança. O livro de Juízes 6, de 1 a 8, relata um período turbulento da história dos israelitas, tá? Os medianitas e os amalequitas e outros povos invadiam Israel sistematicamente, usando de violência para saquear os frutos, de meses de trabalho árduo nas plantações e no pastoreio. Na iminência dos ataques, os israelitas se abrigavam em esconderijo, nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas, abandonando casa, rebanhos e colheitas. Essa atitude relata a total falta de esperança de conseguir suplantar os inimigos. Vamos ler essa história em Juízes 6, de 1 a 6. Diz: o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos medianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os medianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os medianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas, até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos, nem dava para contar. Vinham para destruir a terra, e o povo de Israel não podia com eles. Então, os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Em meio a esse cenário que encontramos Gedeão debulhando trigo, escondido no fundo de uma prensa de uvas, tentando salvar dos medianitas pelo menos um pouco de alimento para alimentar sua casa. Deus o escolhe para libertar os israelitas, mas ele responde a Deus de forma desconfiada e desesperançosa. A história de Gedeão é encontrada em Juízes 6 a 8 e ensina várias lições espirituais e práticas. Gedeão ele foi escolhido por Deus para libertar Israel da opressão dos medianitas. Apesar da sua insegurança e dúvida, aqui estão alguns principais ensinamentos dessa história. Vamos lá? Primeiro, Deus usa os humildes e imperfeitos. Gedeão ele se via como fraco, insignificante, mas Deus o escolheu para uma grande missão. Isso mostra que Deus não escolhe com base na força ou no status, mas no coração disposto. Em Juízes 6, de 15 a 16, está escrito: Gedeão responde: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os medianitas como se eles fossem um só homem. Olha só a importância, de ter Deus na vida da gente. E segundo, a importância da fé e da obediência. Mesmo hesitante, Gedeão seguiu as instruções de Deus, destruindo o altar de Baal e liderando os israelitas à vitória. Isso ensina que confiar e obedecer a Deus traz livramento e vitória. Em Juízes 6, de 25 a 27, a gente pode ver: naquela noite o Senhor disse a Gedeão: leve o touro que pertence a seu pai e outro touro de 7 anos e derrube o altar do deus Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa Azera, que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor seu Deus um altar de pedras bem arrumadas. Depois, pegue o segundo touro e a madeira do poste de Azera arrancado e queime tudo no altar como sacrifício. E, gente, a gente vê que até hoje
Existem muitas pessoas e se engana de acreditar que você precisa adorar outros deuses, imagens, santos. Não existe ninguém na face da terra que é criatura de Deus que pode ser superior ao Filho de Deus. Então, quando Deus mandou Jesus Cristo aqui na terra, Ele mandou Jesus Cristo para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados. Então, o único meio de chegar a Deus é através de Jesus Cristo. Mas muitas pessoas passam por várias dificuldades e não entendem por que a vida não roda. Por quê? Porque elas continuam acreditando em imagens, elas continuam com a idolatria e são teimosas e não aceitam entender que é só Jesus o caminho. Mas eu acredito que da mesma forma que Deus tocou no meu coração e da minha família, Deus vai tocar no coração de muitas pessoas e elas vão entender que Jesus Cristo é o caminho. E a vitória, gente, ela vem pelo poder do Espírito Santo e não pela força humana. Olha só, Deus reduziu o exército de Gedeão de 32 para apenas 300 soldados, deixando claro que a vitória sobre os midianitas foi um milagre divino e não um mérito humano. A história de Gedeão nos lembra que Deus capacita aqueles que Ele ama, que devemos confiar nele, mesmo em meio às nossas dúvidas e dificuldades, e que toda vitória vem dele por intermédio somente de Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo, Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, vamos aproveitar e viver do favor de Deus, né? Porque a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. E amanhã a gente retorna para mais um dia de estudo devocional.